Saúdo todos com a paz do Senhor. Eu venho aqui falar um pouco sobre essa passagem da Bíblia, onde fala o rico e o mendigo. E quero começar falando sobre algo que aconteceu na minha vida. Certa vez que, conversando com meu pai, Floris de Souza Neto, espírita por mais de 45 anos, e eu convidei para falarmos sobre reencarnação, usando por base o trecho O Rico e o Mendigo, ou O Rico e Lázaro, dependendo da tradução, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, e também no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A Bíblia fala em Lucas 16, 19, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de descanso. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou Hades, dependendo da tradução, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. No versículo 26, Abraão responde que está posto um grande abismo entre os salvos e os perdidos, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passarem para nós. Perguntei para ele por que ele, como um líder espiritual, não alertava o povo a respeito do inferno, que é citado nessa passagem de Lucas 16, 19, e em toda a Bíblia. E continuei falando, percebe que não teve ajuda depois da morte. Não teve hospital, não teve escola, muito menos fila de reencarnação. A Bíblia foi direto no ponto em falar que os de cá não passam para lá, ou vice-versa. E olha que o rico ele estava atormentado em chamas. Quer dizer, ali ele necessitava de ajuda, ele precisava, ele morre perdido e está do outro lado da vida, como diz a linguagem espírita. E ali ele precisa de ajuda, e conversando com Abraão, que representava ali a palavra de Deus, Abraão olha para ele e fala: olha, camarada, meu amigo, está posto um grande abismo, os de lá não passam para cá. Mas Abraão, eu estou atormentado nas chamas, eu preciso de ajuda. E aí então não houve hospital, não houve fila de reencarnação, não houve uma ajuda depois da morte. É muito clara essa passagem, não houve uma ajuda depois da morte. O que nós percebemos que nós temos que tomar nossa decisão de buscarmos ao Senhor, de arrependermos da nossa vida errada, é hoje, é agora, enquanto estamos vivos, porque essa passagem nos mostra que depois que morreu, a situação que morreu é a situação que se chega diante do Senhor no dia do juízo. E então, o rico atormentado, ele fala: poxa, então manda alguém lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. E então Abraão fala para ele novamente: olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Quer dizer, eles não vão achar resposta em outro lugar, eles não vão achar saída em outro lugar, a não ser na palavra de Deus, nos profetas, nos apóstolos, de tudo que ficou escrito, para que nós pudéssemos chegar até o Senhor. Porque a Bíblia, que é a única maneira de nos chegarmos a Deus, ela é clara em dizer, lá em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você veja que em meio a tanta religião, tantas religiões, seitas, heresias, fábulas, opiniões formadas, mestres da lei, o Senhor Jesus toma a responsabilidade para si e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vimos aqui que o artigo ele é definido: eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos.
Não, ele diz e garante: eu sou o único caminho. Lá em Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, meu amigo, se você tem tentado chegar a Deus através de outro mediador, é hora de se corrigir e aceitar o verdadeiro caminho. Falei para ele que na nossa conversa, né, olha, o rico morre perdido e pede ajuda. E a resposta é essa: os de lá não passam para cá, nem os de cá podem passar para lá. Há uma grande divisão entre os salvos e os perdidos. Então, meu amigo, não se iluda, achando que depois da morte ainda tem jeito. Tem jeito agora, para quem se arrepende, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, se converte de fato e de verdade. Em João capítulo 3, o Senhor Jesus diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Como é que se nasce de novo? Se convertendo, mudando as práticas erradas, a sua maneira de pensar, falar e agir. E isso nós sabemos que só é possível quando você tem um envolvimento com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que só em Jesus nós podemos ter essa mudança de caráter, mudança no nosso interior. Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós aceitamos a sua palavra, quando nós aceitamos o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é clara em nos falar, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Jó capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte, que diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. E em Jó 27, 8 diz: porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Então, meu amigo, o assunto é mais sério do que o que nós pensamos. Olha só, como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. A palavra de Deus que está nos falando isso. Hebreus disse que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem essa de você morrer e achar que vai ter outra chance de fazer o que você quiser, porque você vai reencarnar novamente. Olha como que a Bíblia fala: aos homens está ordenado pelo próprio Deus morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Olha lá Lázaro e o mendigo e o rico que nós acabamos de ler, que está aí na tela. Ele morre, os dois morrem e ninguém voltou para reencarnar, para se reconciliar. Não, temos a nossa chance aqui. Morremos uma vez, depois vem o juízo. Ali eles se encontraram numa espécie de juízo, de salvação e de vida eterna. Então, na nossa conversa, aí o meu pai falou para mim o seguinte, depois de falar isso aí, ele falou: meu filho, realmente tem alguma coisa errada nisso aí, mas eu serei salvo através das minhas caridades. Nossa, o meu pai, ele era um homem de um caráter incrível. Falar do velho fulô era a intimidade que eu tinha com ele, chamava ele assim. E não falar do caráter daquele cidadão. Cara que várias vezes eu vi tirar da boca dos filhos para ajudar os necessitados. Um homem tanto. E ele fala para mim: meu filho, tem alguma coisa errada nisso aí, mas eu serei salvo através das minhas caridades. Falei: poxa, pai, realmente o Senhor tem feito muitas caridades e verdadeiras. O Senhor tem ajudado o próximo de uma maneira que não se vê em todo lugar. Mas quero falar para o Senhor que o segredo da salvação não é a caridade, pai. Não, o segredo da salvação é ser lavado no sangue de Jesus, pai. O
O Senhor Jesus derramou sangue na cruz por nós, e só aqueles que o aceitarem, que reconhecerem o seu sacrifício, é que serão salvos, porque a caridade, ela agrada sim a Deus, porque ela faz parte do amor ao próximo, como ela agrada a Deus, mas ela por si próprio não salva ninguém. Por maior que seja a sua caridade, ela não pode apagar o menor de seus pecados. Nosso pecado ele é lavado pelo sangue de Cristo. A caridade é um dever do cristão, é um dever daquele que ama ao próximo, é algo que acontece naturalmente nas nossas vidas, mas a ajuda que eu dou ao necessitado, ela não pode lavar a minha vida de um adultério, de uma prostituição, de uma mentira, de coisas que eu fiz lá atrás. Eu tenho que passar pelo novo nascimento em Jesus. Aí sim eu serei salvo. Em Provérbios 12 a Bíblia diz assim, há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Jamais foram lavados, porque nós só somos lavados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele tem poder para lavar pecados, só o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que o rico morre naquela situação e clama e não encontra mais ajuda. Aí você me diz assim, você está esquecendo de uma coisa que a Bíblia diz. Alguém me disse assim um dia, alguém falou assim um dia que cria em reencarnação porque a Bíblia dava suporte a isso, né? A Bíblia encorajava ele a crer em reencarnação. Eu falei, nossa cara, como que a Bíblia nos incentiva a crer em reencarnação? Aí ele falou para mim, você não sabe que Elias, ele reencarnou em João Batista? Eu falei, rapaz, você tem que ler a Bíblia e procurar entender aquilo que você está lendo, não para defender a sua religião, mas para compreender o que está escrito. Eu não posso ler a Bíblia querendo que ela se mude aos meus pensamentos. Não, meus pensamentos é que tem que ser mudado, a minha prática é que tem que ser mudada, porque a palavra de Deus é maior do que qualquer religião. A palavra de Deus é maior do que tudo e do que todos, ela tem que ser reverenciada, tem que ser aceita por mim e por cada ser humano na face da terra. E então eu falei para ele, olha, veja bem, cara, para começar, não sei se você já leu aonde fala sobre Elias, para começar, Elias não morreu. Se você não leu, eu vou te dar a dica aqui agora. Lá em 1 Reis, no capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Está escrito na palavra de Deus. Primeiro, na linguagem de reencarnação, tem que se morrer para poder se reencarnar. Entendeu? Quando a Bíblia diz que João viria no espírito de Elias, e várias vezes a Bíblia vai falar sobre esse assunto, a Bíblia está falando que que Elias ainda viria, que João Batista viria no espírito de Elias, na determinação de Elias, com o caráter de Elias, com o mesmo objetivo que Elias veio, com a mesma fé, com o mesmo propósito de Elias, de levar o povo a Deus. João Batista, ele veio para nos mostrar, para mostrar ali naquela época o caminho do Senhor, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, João Batista veio como Elias veio na época dele. Elias veio defendendo a palavra, levando a palavra de Deus. Assim veio João Batista no espírito e poder de Elias, é como a Bíblia diz. Por exemplo, para você entender melhor, Josué e Caleb, eles vêm de espiar a terra e os outros espias começam a lamentar e falam que não tem como vencer aqueles inimigos. E eles respondem, eles falam, Josué e Caleb falam que assim como um pão, nós podemos devorar os inimigos. E a Bíblia diz que Deus se agradou e diz assim que achou em Josué e Caleb um espírito diferente, um espírito guerreiro. Era o espírito de João Batista, o espírito de fazer aquilo que Elias fez. Já viu alguém
que não tem coragem, preguiçoso, e alguém olha e fala assim, rapaz, fulano tem um espírito mole. Entendeu? É esse espírito. Quando a Bíblia fala que João Batista viria no espírito de Elias. Ele viria no espírito de Elias. Então, a Bíblia nos mostra em várias passagens que só através do novo nascimento é que podemos ser salvos. E a Bíblia nos fala em salvação e vida eterna. Dois caminhos, salvação e vida eterna. Então você vê aqui, ó, o próprio João Batista nos responde. Talvez você diz assim, olha, você não me convenceu, cara. Para mim, João Batista ainda é reencarnação de Elias. As suas palavras não me convenceram, beleza. Então vamos ver o que o próprio João Batista responde. Ninguém melhor do que João Batista para nos responder isso aí, né? Olha só. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 21, vai estar escrito o seguinte. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Simples assim, o próprio João Batista falando que não é Elias. Só que o ser humano tem que ser humilde para reconhecer a verdade da palavra de Deus. Ainda que venha contrariar aquilo que aprendemos em toda a nossa vida, aquilo que aprendemos com nossos pais, avós, amigos, etc. Porque a palavra, como eu falei, a palavra é maior do que todos. E é por ela que seremos julgados no dia do juízo final, pois nós sabemos que existe um dia determinado por Deus em que toda alma que já viveu, que já existiu na face da terra, será julgada diante do Senhor. E somente aqueles que foram lavados no sangue de Jesus é que serão salvos. Como está escrito em toda a Bíblia. Quando eu cheguei na igreja, eu discordava de tudo, porque eu aprendi diferente. Só que palavras como essa aqui, ó, esclarece quem quer a verdade. O próprio João Batista. Quem melhor do que João Batista? Ele está falando que não é. E você vai incutir, insistir que é, porque te falaram que é, porque seus pais, seus avós, Allan Kardec, te falaram que é, e você dá crédito, contrariando a própria palavra de Deus. Uma vez eu ouvi algo que até hoje, quando eu lembro, eu fico bobo pensando naquilo. Alguém me disse assim, olha, o evangelho de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, é o seguinte, Allan Kardec ele escolheu a parte purificada da Bíblia. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Quer dizer, o Senhor Jesus deixou-lhe a sua palavra, o Filho de Deus, e de repente surge Allan Kardec, sabendo mais do que Jesus, o que é certo. Allan Kardec vai lá e escolhe a parte purificada e o outro é resto. Meu amigo, se iluda não, meu amigo. Abre seus olhos. Abre seus olhos. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu cheguei na igreja, foi assim também comigo. Eu não nasci na igreja. Você que me conhece, meu nome é Marcos de Souza Pereira. Desculpa estar me apresentando depois de quase 19 minutos. Eu nasci no berço espírita, fui batizado no centro, batizei pessoas junto com meu pai incorporado. Quantas experiências eu tive junto com meu pai dentro do espiritismo. E ali eu aprendi tudo. E então com 23 anos de idade eu chego na igreja e começo a ouvir os pastores pregando tudo diferente daquilo que eu tinha aprendido. Aquilo que eu tinha aprendido da minha vida, a reencarnação, foi o meu ABC. Foram as minhas primeiras palavras, foi o que primeiro eu aprendi na vida, foi que nós reencarnamos sempre, que gastamos corpos aqui na Terra, como gastamos roupas. Reencarno uma pessoa má, eu sou uma pessoa má, quer dizer, morro, e aí vou ter que me reencarnar de novo para vir pagar por aquilo que eu fiz de errado, né? Contrariando tudo que está falando aí, ó, no Rico e o Mendigo, contrariando tudo. Então eu aprendi isso, estava dentro de mim, fazia parte da minha vida, reencarnação.
Às vezes a pessoa fala, nossa, cara, você era do centro e agora de repente é crente. Como que pode isso? E alguém diz assim, é porque ele não conheceu realmente o espiritismo como ele é. Ele não desenvolveu sua mediunidade. Ele não entendeu o que é o espiritismo, meu amigo. 23 anos não são 23 dias, não. Quantas vezes eu vi o meu pai incorporado, quantas vezes na madrugada, toda hora do dia e da noite, chegava carro lá em casa para o meu pai atender e eu levantava, a gente ouvia espíritos dando comunicação. Eu entendo bastante, eu conheço um pouco sobre o espiritismo porque eu nasci lá dentro. E o meu mestre espírita, como disse Paulo, o apóstolo Paulo com Gamaliel, o meu mestre no espiritismo era simplesmente Fuloris de Souza Neto. Simplesmente seu Fulô, o curador. Foi simplesmente ele, o meu mestre espírita. E então, eu chego na igreja e eu não aceitava, cara. O fato de expulsar os espíritos. Eu tinha aprendido a conversar com eles, doutriná-los, acreditando que eles eram pessoas como nós, né, que já viveram aqui na Terra, tiveram corpo, moraram e agora precisavam de ajuda, né, reencarnar. Então comecei a ler a Bíblia para achar um suporte que defendesse tudo que eu tinha aprendido. Porque, veja bem, eu no centro líamos o Evangelho, era feita a leitura do Evangelho e sempre falava, olha, Mateus capítulo tanto, versículo tanto, e eu ficava pensando, cara, o que é Mateus capítulo tal, versículo tal? Eu não sabia que existia Mateus na Bíblia, não sabia o que era a Bíblia. Mas aquilo me chamava a atenção. E então eu chego na igreja e olha, falando sobre Mateus, falei, cara, aí percebi que o Evangelho foi tirado da Bíblia, o Evangelho de Allan Kardec segundo o Espiritismo. Então eu tive que me conformar que a Bíblia era verdadeira, né? Porque se o Evangelho foi tirado da Bíblia e o Evangelho é a base do Espiritismo mesa branca de Allan Kardec, se o Evangelho é a base e ele foi tirado da Bíblia, então eu era naturalmente obrigado a crer naquilo que a Bíblia dizia, já que ela era a fonte. Então eu procurava um suporte que defendesse tudo que eu tinha aprendido. Poxa, afinal de contas eu tive experiências dentro do espiritismo, comunicações de espíritos que se passavam como tio, avô, amigos. Eu tinha certeza que aqueles espíritos falavam a verdade. Eu tinha certeza, né? Várias experiências desse tipo junto com meu pai, que me contava as diversas experiências que ele teve. Já tinha experiência na sua vida, 45 anos. Meu pai tinha uma facilidade para se incorporar. Meu pai não precisava bater tambores, tomar chazinho, fazer prece para ele se incorporar. Não, você estava conversando com ele aqui, daqui a pouco não era mais ele. Era a intimidade que ele tinha com os encostos, era assim. Quem conheceu ele, quem está me ouvindo e conheceu, tá vendo na sua frente que o meu pai bastava abrir a boca e já estava incorporado. Tanta experiência que ele teve e eu presenciando tudo aquilo. Então eu não aceitava, cara. Expulsava os espíritos. Eu falei, nossa, cara, expulsando, eles precisam de ajuda. Então eu comecei a me sentir encurralado, porque o próprio Senhor Jesus expulsava espíritos imundos. O Senhor Jesus expulsava espíritos. Lá em Lucas 8, 26, em Mateus 8, Marcos no capítulo 5, em Marcos 9, você vai ver o Senhor Jesus expulsando os espíritos. Então eu falei, cara, como que eles já viveram e são espíritos sofredores e Jesus que é o salvador dos humildes, aquele que veio para resgatar, para ajudar, está expulsando em vez de doutriná-los, em vez de falar que eles precisam reconciliar, precisam se reencarnar, precisam de um hospital. Por que o Senhor não os encaminhou para um hospital ou para uma creche, uma escola, coisa parecida, como eu aprendi no centro? E aquilo começou despertar dentro de mim assim, uma curiosidade de me aprofundar e descobrir a verdade. Eu não queria mais saber do que os crentes diziam, do que eu aprendi no centro ou o que eu ouvia nas reuniões da catequese da Igreja Católica quando eu era criança. Porque lá o padre lia a Bíblia, eu vi. No centro utiliza a Bíblia, na igreja cristã a Bíblia. Falei, quer saber, cara?
Eu vou ver o que é que a Bíblia tem para mim, porque todos seguem a Bíblia, eu não vou ficar aqui comendo pela mão dos outros, não. Eu vou diretamente ver o que é que a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. E então eu comecei a perceber o Senhor expulsando os espíritos. Então eu descobri pela palavra de Deus que esses espíritos nunca tiveram um corpo de carne. Na verdade, são anjos caídos, que junto com seu chefe Lucifer se rebelaram contra Deus, como diz no livro de Isaías. Lucifer, o anjo de luz, da confiança de Deus, entende de ter um trono acima do trono de Deus, e ali ele consegue iludir uma terça parte dos anjos a esse projeto louco dele, e ele não achou mais o seu lugar no céu, ele foi precipitado para os abismos, e eles são equivalentes à areia do mar, e eles estão aí, só serão tirados daí depois do julgamento final. Então eles se passam por pessoas que já morreram, ele traz a afeição de pessoas que já morreram. E aí, meu amigo, você aprendeu isso aí como eu aprendi, e você olha e vê alguém, um espírito se manifesta ali na tua frente, se materializa na afeição de alguém que já morreu, é lógico que você vai crer que é a pessoa. Como o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a palavra de Deus, não for humilde para aceitá-la, você nunca vai se libertar. Você sempre vai achar que é aquilo, porque são muitas as evidências, as provas que levam você a crer. Um grande número de pessoas sinceras, pessoas de caráter, de um coração bom, que não conhecem a verdade, estão se iludindo por aí, estão iludidas. A Bíblia fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim, a Bíblia vai falar em João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, falando novamente em salvação e perdição, nos mostra os dois caminhos, o caminho que fala aí em o rico e Lázaro, o caminho que perece, que se perde no inferno, e o outro caminho que é salvação e vida eterna. A questão é crer ou não crer no Filho de Deus. Crer ou não crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele nos amou, derramou o seu sangue na cruz, foi humilhado, cuspido. Então, agora é com você aceitá-lo como único e suficiente Salvador e envolver com a sua palavra, né, esforçando para ter uma comunhão com o Senhor, envolver com as Escrituras. Não se iluda achando que você fumando, bebendo, se prostituindo, mas ajudando um aqui, outro ali, fazendo a caridade, você vai se salvar, que a caridade não vai apagar isso aí não. Isso aí é só com o mestre, é só o mestre que apaga, que limpa a tua alma disso aí. Então o Senhor Jesus, ele é claro em falar que aquele que nele crê não será confundido, aquele que nele crê será salvo. É através do sangue de Jesus. É através do seu sangue. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, eu retrucava na igreja, os pastores pregavam, eu não concordava, porque aquele estava dentro de mim. Então, quando eu vi o Senhor Jesus, eu tive outras experiências depois disso aí. Eu pude ver com meus próprios olhos, que não era como eu tinha aprendido. Meus próprios olhos, uma vez, uma irmã minha, que recém-convertida, começando a ir na igreja, melhor dizendo, e ali um dia a gente estava lá em casa, na casa de uma irmã minha em Guarulhos, e de repente eu ouvi um grito na sala. Quando eu cheguei, uma irmã minha estava incorporada com o espírito, e lá de longe, quando eu ouvi aquele espírito, eu reconheci. De lá de fora de onde eu estava, quando eu ouvi o abrir de boca, que fazia um barulho mais ou menos assim, ó. Quando eu ouvi esse barulho, eu falei, o caboclo arara.
Para você ter ideia, esse Caboclo Arara, deixa eu te falar um pouquinho sobre ele. Quando nós íamos no centro, ele para você ter ideia, ele dava comunicação uma vez por ano. No dia que você não fosse para o centro e no outro dia alguém falasse, rapaz, você perdeu, o Caboclo Arara deu comunicação ontem, meu amigo, aí o ano tava perdido. Falei, caramba, meu, o Caboclo Arara tava ontem no centro, tava, cara. Ele era reverenciado por todos. Nós temíamos o Caboclo Arara. Ele era o maior no centro. Ele era reverenciado. Nós tínhamos um respeito muito grande por ele. Porque nós acreditávamos que ele era um guia de luz, né? Como ensina no centro. Ele era um espírito evoluído. Mas a Bíblia está falando que o que morre não volta. De onde surgiu esse espírito evoluído? Como que ele foi um homem bom aqui na terra e agora ele voltou desfazendo de tudo que a Bíblia ensinou? A Bíblia errou e o Caboclo Arara reencarnou e agora não precisa mais reencarnar. Agora ele é um anjo de luz, então pode jogar a Bíblia fora. E então nós reverenciávamos ele. Passou a me convertir. Estava em São Paulo nessa época, quando ouvia esse barulho, minha irmã, quem tivesse de longe dizia, ó, seu fulô está incorporado ali. Mesma coisa, a mesma cena voltou. Quando eu cheguei lá que eu olhei, reconheci pela voz, e eu falei, eu já sabia quem era ele, sabia que ele não era anjo de luz, espírito de luz, coisa nenhuma, já sabia que ele era um anjo caído que enganava as pessoas, e falei, olha, você vai sair dela em nome de Jesus. E ele disse, você sabe quem é que está aqui? Quem está aqui é o Caboclo Arara. Falei, você pode ser quem você quiser, porque agora eu não era mais aquele lá atrás que acreditava naquilo que estava contra a Escritura Sagrada, não. Agora eu era uma nova criatura, lavada pelo sangue de Jesus e sabia que eu tinha autoridade para combater aquele espírito enganador. E eu falei para ele, você pode ser quem você quiser. Eu vou mandar você sair, vou mandar uma vez sozinha e vou mandar em nome de Jesus. E ele respondeu, não fala esse nome, que este nome me queima. Falei, em nome de Jesus, sai! Uma vez só ele saiu, nunca mais tive notícia, deve fazer aí uns 15 anos, nunca mais ouvi falar. Então experiências como essa e várias outras foram me mostrando a cada dia que eu vivi 23 anos da minha vida iludido, e muitas pessoas da minha família é grande, muitos espíritos, e você não pode chegar e falar diretamente isso para eles, que jamais vão aceitar, não aceitam. Acha que a gente sofreu uma lavagem cerebral, né? Nós sofremos uma lavagem cerebral, saímos do caminho certo e agora estamos em igreja de crente, dando dinheiro para pastor. Felizmente, né? Mas é como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, cara. Eu vivia em uma religião que eu podia beber, eu podia fumar, me prostituir, eu podia fazer o que eu quisesse. Sim, eu tô falando porque eu sei que é assim. Lá eu podia fazer o que eu quisesse. Desde que depois eu desse uma sacola de pão a um mendigo, um necessitado ali, ajudasse outro acolá, eu estava quites com Deus. Minha vida espiritual estava quites por causa das minhas obras, das minhas caridades. A minha caridade era tudo. Não importa quantas vezes eu saí do centro, e vários saímos do centro, na reunião do centro, e íamos lá para baixo para o bar, beber e viver de acordo com o que o mundo vive. Quer dizer, cara, e ainda assim você não percebe que você está longe dos caminhos de Deus, a gente não consegue perceber que estamos simplesmente praticando uma religião. Simplesmente praticando uma religião. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nos liberta. A palavra do Senhor nos liberta. Liberta todo aquele que tem um coração sincero, aquele que diz assim, olha, eu quero a verdade. É isso que eu quero. Então quando você procura a verdade, você encontra, porque não foi fácil quando eu cheguei na igreja, depois que eu vi palavras como essa em Hebreus, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vinda depois disso o juízo, então aí começou a me despertar, falei, cara, o negócio não é do jeito que eu aprendi não, por isso que no dia que eu conversei com o pai sobre o rico e o mendigo,
Ele me disse, meu filho, tem alguma coisa errada nisso aí, porque o que a gente aprendeu e vivia é completamente diferente, né? Eu arrisco até dizer que foi até um erro de Allan Kardec colocar essa passagem aí no Evangelho, né? Porque contraria todo o ensinamento é contrariado nessa palavra. Não se vê reencarnação, não se vê ajuda a morto, não se vê reza por morto. Você vê que ele pede pelos seus irmãos para não ir também para aquele lugar de tormento e não teve. Então, ele colocou essa palavra, essa passagem aí, acredito até que permissão de Deus para pessoas irem vendo e perceber e sair fora, né? Aí nós vemos palavras, por exemplo, como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, você sabe que para ir para a cruz o pecado era grande, né? O Senhor Jesus foi para a cruz porque ele era considerado um traidor, ele foi considerado um falso profeta, ele foi considerado tudo de ruim. O Senhor Jesus foi considerado, por isso que ele sofreu como sofreu, né? Só que tudo a Escritura se cumprindo. E então o Senhor Jesus na cruz e um ladrão, se ele era ladrão é porque ele não teve uma vida, se ele foi à cruz é porque ele não teve uma vida digna, ele teve uma vida errada. E o ladrão ali na cruz, ele olha para o Filho de Deus, reconhece Jesus, é algo até interessante, né? Porque muitos viram milagres, sinais, prodígios, maravilhas, multiplicações de pães e peixes, ressurreição de Lázaro, enfim. E não conseguiram crer que ele era o Filho de Deus, que ele era um rei. E aqui nós vemos um ladrão na cruz, olha para Jesus ensanguentado, aparentemente, humanamente falando, derrotado, não estava vencendo, e ele olha e ali ele consegue ver um rei. E aí o Senhor Jesus não resiste, né? Ele olha e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, diante daquela confissão, o Senhor Jesus olha para ele e não fala: olha, meu amigo, é o seguinte, você é um ladrão, você fez muita coisa errada, eu vou aliviar sua barra da seguinte maneira: daqui a algumas horas você vai morrer, e eu vou te encaminhar, tem uma falange de espíritos, e essa falange de espíritos ela vai te levar para uma fila de reencarnação. Talvez antes você vai ter que passar aí por um hospital espiritual, uma escola, coisa do tipo. E então você vai se reencarnar, talvez como alguém aleijado ou cego. O negócio para você é complicado, hein? Você pintou e bordou aqui na Terra. Então, sua situação é difícil, mas eu vou ver o que o mundo espiritual pode fazer por você. Combinado então, né? Não teve isso, cara. O Senhor Jesus é direto e fala: peraí, você me creu, você me vendo assim, você creu num reino? Você viu em mim um rei, você viu em mim o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir para derramar o sangue, para salvar aqueles que nele crescem. Quer dizer, eu sou o seu mestre, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador. Agora mesmo a tua alma é lavada. Eu lavo, o Filho de Deus, perdoo os teus pecados e quero ver quem pode revogar isso. E ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado e exaltado, Pai, seja o teu nome, pela tua fidelidade, pelo teu caráter, pela tua sinceridade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, aleluia, exaltado, Senhor, seja o teu santo nome. O Senhor é lindo e maravilhoso, Pai. E aquele ladrão, ele tem ali o perdão dos pecados. É lindo demais, cara. Nada de voltar aqui, porque a Bíblia fala que o que desce à sepultura jamais tornará a subir. Eu estou falando da Bíblia. Eu não posso crer na doutrina espírita, reencarnação como eu cria, e duvidar da Bíblia, porque ela foi tirada de lá. O Evangelho de Allan Kardec foi tirado da Bíblia. Então eu sou obrigado a crer naquilo que a Bíblia diz. Eu sou obrigado a crer naquilo que a Bíblia diz, porque é muita hipocrisia minha achar que é crer nos versículos da Bíblia que estão lá e desconsiderar o restante, como se eu fosse juiz da Bíblia, como se eu corrigisse a palavra de Deus, como a moça me falou que Allan Kardec escolheu a parte purificada da Bíblia. É muita hipocrisia.
Sabe o que é isso, irmãos? Pessoal, você que me escuta. É você não querer abrir mão daquilo que você aprendeu, independente se está certo ou errado. A pessoa não está nem aí se ela está no caminho certo ou errado. Ela quer seguir a sua religião, a sua tradição, porque foi meu pai que ensinou, porque foi minha mãe que me ensinou, porque meus avós me ensinaram. A pessoa ela quer seguir aquela tradição e não está nem aí para o que o Senhor Jesus fala na sua palavra. Então o ladrão da cruz, cara, me surpreendeu. E as palavras do Senhor Jesus, ele dá-lhe a salvação. Então você vê claramente a salvação na hora. Aí você se pergunta, puxa, realmente o melhor, você diz, realmente esse ladrão da cruz ele tem uma reencarnação muito difícil, mas com Jesus é assim, cara. Com Jesus é assim, a Bíblia nos mostra a salvação. Salvação no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Marcos 16 ele diz que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então você vê novamente salvação e perdição. Agora cabe a mim e cabe a você aceitarmos. Mas como assim? Jesus não morreu para salvar a humanidade? Não somos todos salvos por natureza? Quer dizer que tem esse negócio de céu e inferno? Como assim é salvo pelo sangue de Cristo? Ele morreu pela humanidade, então somos todos salvos? Veja bem, eu vou tentar te explicar de uma forma bem clara. Olha só, nós temos aí um sistema do governo federal chamado Bolsa Família, para as famílias necessitadas. Eu particularmente faço parte. Tenho meu Bolsa Família e recebo todo mês. Mas de repente alguém que necessita se recusa a procurar os seus direitos, se recusa a ir fazer o seu cadastro, mostrar que é alguém necessitado que precisa daquele benefício. O benefício está à sua disposição, mas ele se recusa a ir fazer o seu cadastro. O que acontece com ele? O direito está lá, mas ele não correu atrás. Ele vai viver o resto da vida sem o seu benefício. A mesma coisa acontece com a nossa salvação. O Senhor Jesus pagou o preço, derramou o seu sangue ali na cruz. Tudo está feito, como a Bíblia diz, tudo está feito. Agora, cabe a mim ou a você aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Reconhecer o seu senhorio como fez o ladrão da cruz, como fizeram milhares e milhares de pessoas. Do contrário, se a pessoa se recusar, vai fazer igual a pessoa que se recusou a se cadastrar no Bolsa Família. Vai viver toda a sua vida e vai passar para a eternidade sem a sua salvação em Cristo. Ela já está aí. Basta que você creia de acordo com a Escritura, de acordo com aquilo que está escrito. Aí você me pergunta, né? Talvez você está falando assim, beleza, você falou lá de João Batista, que Elias não morreu, me convenceu um pouco porque o próprio João Batista acabou falando que ele não é Elias. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pregador. E a médio de Edom? E Saul e Samuel? O que você vai me falar? Como que eu não creio em reencarnação? Meu amigo, eu vou te explicar. Se você abrir o seu coração, você vai entender. Para te falar a verdade, isso aqui para mim foi o checkmate. Esse aqui para mim foi aonde abriram os meus olhos e eu vi aonde eu tinha entrado. Porque você percebe ali em 2 Samuel ou 1 Samuel, vou ficar te devendo, 1 ou 2 Samuel, no capítulo 28, a Bíblia vai falar que Deus havia desterrado, através de Saul, né, todos os médios da terra. Olha, vai prestando atenção para você ver a gravidade do assunto, viu? Saul é usado por Deus para acabar com a prática, para fechar os centros, para fechar os lugares aonde, entre aspas, se invocavam os mortos.
E Saul começa a fazer o que Deus mandou. E acontece que Saul desobedece a Deus, não executa a palavra de Deus como foi mandada. Samuel lhe dá a palavra, ele acaba deixando a desejar. E então ele vai perdendo a sua comunhão. Deus já está escolhendo Davi, Deus já está lapidando Davi, né? Já está preparando Davi para assumir o reino. E Saul começa a ser perturbado por espíritos. E Saul começa a não vencer. Aí Samuel, que era o intermediário na época, né? O sacerdote, Samuel morre e agora Saul se vê num beco sem saída, sem achar quem clamar. E o que Saul faz? Descobre uma médium que tinha escapado, sobrevivido, né? Vou falar assim. E Saul vai lá e se disfarça e chega no centro e fala: olha, eu vim aqui e quero que você me faz subir Samuel. Eu quero ver Samuel. E ali a médium descobre que é ele, fala: poxa, você é Saul e você exterminou os médios, necromantes, feiticeiros, você acabou com tudo. E Saul fala: fica em paz, eu vim aqui em paz, só quero que você me faz subir Samuel. Preste atenção. A Bíblia vai narrar o que acontece em um centro. Você vai perceber que a Bíblia vai narrar o que acontece em um centro. Por isso que não é fácil. Você está pensando que você vai chegar lá e falar para alguém do centro: Jesus te ama e esse caminho que você segue não é de Deus, e ele vai te acompanhar para ir para a igreja? Dificilmente, meu amigo. Dificilmente. Quantas vezes eu preguei para meu pai essa conversa nossa? Ele reconheceu que tinha alguma coisa errada, que a doutrina que ele seguia não batia com a escritura, não batia com o que estava escrito no próprio evangelho. Mas ele tinha suas experiências, ele viveu suas experiências. O que acontece ali no centro, o pessoal que está ali está vivendo um teatro, mas eles não sabem que aquilo é um teatro. Eles têm convicção do que eles estão vendo, que aquilo é a verdade, assim como eu, nasceram naquilo ali. É a vida deles aquilo ali. E ali Saul chega e fala: olha, eu quero que faz subir Samuel. E ela invoca e sobe alguém. Diz: olha, tá subindo alguém ali como um Deus. Vai percebendo, viu? Diz que tá o quê? Subindo. Tá vindo de onde? De baixo. Tá vindo de baixo. Aí diz, a Bíblia diz: entendendo Saul que era Samuel. Percebe? Entendendo Saul. Foi o que Saul entendeu. Ele entendeu que era Samuel porque veio na feição de Samuel. Agora percebe a primeira contradição? Subiu. Se ele subiu é porque ele estava lá embaixo. Aí no rico e Lázaro aqui, ó. O que fala? Quem estava lá embaixo? Quem ergueu os olhos para cima? O que estava perdido. Ele ergue os olhos e vê lá em cima. Então como que Samuel está vindo lá de baixo? Olha a vida de Samuel. Qualquer um coloca o dedo no fogo pela salvação de Samuel. Homem de Deus. Homem de Deus de verdade, Samuel. Então aqui, ó, no teatro aqui, tá falando que subiu um parecendo um Deus. Entende Saul que era Samuel, né? Só que ele tá vindo de baixo. E aí Samuel diz assim, ó. Samuel diz: por que me atormentas? Ainda hoje tu estarás comigo. Olha só. Quer dizer, aqui no rico e o mendigo, a Bíblia diz que os salvos não descem para onde estão os perdidos, e os perdidos não sobem para onde estão os salvos. Então, primeiro está vindo de baixo, não é Samuel. E segundo, se fosse Samuel, ele está dizendo que Saul iria estar no mesmo lugar. E nós sabemos que Saul já estava perdido e morreu perdido. Como que ele iria estar no mesmo lugar de Samuel? Então, meu amigo, se quiser a verdade, está aí, cara. Se quiser continuar crendo, o livre-arbítrio o Senhor nos deu, mas é a tua alma que está em jogo, né?
Aí é com você defender sua religiosidade, né? O que é que vão falar de mim? Eu virar um crente, aceitar Jesus como os fanáticos? Você tá aí na sua frente para você decidir a sua religião, a palavra de Deus, cara. Palavra de Deus, nascer de novo, se converter, abandonar o mundo, né? A bebida, o cigarro, você tá me ouvindo aí e você sabe, eu sei que é assim. Quantos ao redor da mesa sentam com você recebendo espírito, dizendo que é espírito de Deus e quando sai sendo cigarro lá fora, no passeio do centro da sessão? Quantas vezes nós vimos isso aí e você vê a cada dia? Eu vou ficar só por aí, tá? Eu vou falar só do cigarro. E da bebida, eu vou falar só isso. Quantas vezes eu sentei na cadeira do cara para receber um passe, porque o cara ia ter um espírito de luz vindo de Deus com o cara, e o cara ia colocar a mão na minha cabeça e eu senti ainda o cheiro de bebida e o cheiro do perfume da amante dele. Rapaz, misericórdia, Senhor, misericórdia, a cegueira é muito grande. E eu não conseguia perceber, a gente não consegue perceber, como a Bíblia diz, se o Filho Jesus se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o Senhor Jesus diz assim: olha, se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então, coisas como essa, cara, e a gente não abre os olhos. Olha só, quando o meu pai já havia falecido, né, o seu Fuloriz, meu pai faleceu com pouco tempo, nasceu o neto de minha irmã e ela espírita, e ela disse pra gente que o menino era a reencarnação de pai. E o menino nos viu, começou a chorar e falou: olha, ele está emocionado, porque ele está revendo a sua família. Com pouco tempo depois, olha pai dando comunicação no centro. Como é que pode? Como que ele reencarnou e daqui a pouco ele está dando comunicação de novo, ou uma coisa ou outra? Então, e ainda assim a gente não percebe estando lá dentro, porque e acabar somos nós que sofremos lavagem cerebral quando conhecemos a palavra de Deus, né? E então, para terminar, Saul participa ali daquele ritual, daquela sessão espírita, é iludido ali, e a prova maior que me abriu os olhos é que eu vou ficar devendo aqui, que me fugiu da mente aonde está escrito. A Bíblia vai falar assim, ó: e assim morreu Saul, porque transgrediu a palavra do Senhor e porque consultou uma médium. Aí para mim, meu amigo, foi o checkmate. Aí para mim foi a gota d'água, foi o ponto final. Eu falei: caramba, quer dizer que Saul morreu daquela forma porque ele já vinha desobedecendo a palavra de Deus e acabou de completar quando ele consultou uma médium e não ao Senhor. Olha, eu passaria aqui, estamos com... Então, passaremos aqui o dia inteiro falando de passagens como essa, que nos mostra que não existe reencarnação, que o morto jamais subirá. É o que a Bíblia diz: jamais aquele que desce à sepultura tornará a subir. E foi lá em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que está escrito que assim morreu Saul, porque consultara uma médium em Edom. Então, meu amigo, está aí diante de nós a oportunidade de nos convertermos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então, meu pai, eu estava em São Paulo na época, recebi a notícia que ele estava doente, o médico já havia desenganado. Vim aqui para a Bahia e trouxe um pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. O pastor chegou e falou, começou a conversar com ele, e ele retrucando, não queria ainda a palavra. E o pastor pergunta para ele: o senhor tem certeza da sua salvação? E ele responde: não. Você tem da sua? O pastor responde para ele: sim, porque Jesus derramou sangue na cruz por mim, minha alma foi lavada. E a partir daí, o pastor começou a mostrar para ele as escrituras. E depois de mais ou menos uns 15 minutos, o pastor fez o apelo, e ali o meu pai aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para a honra, glória
em louvor do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que você possa ter aproveito de tudo que você ouviu. Estamos aí, vamos dar continuidade a pregações e vamos estar falando ainda sobre esse assunto no decorrer das pregações. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe todos no nome do Senhor Jesus.